tarde, galera. Boa tarde, Brasil. Tô aqui com o Cocal. Vou aqui um vídeo tentando mostrar pra vocês aqui, galera. Obrigado. Fica bonito demais aqui. Muito show, muito bonito aqui. Cocal. Sempre com você. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem conhece. Vós conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Não vos dei, não vos deixarei. Ora, ouvirei a voz. Eu virei a voz. Pouco tempo ainda o mundo não mais viverá, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Eu não deixarei hora. O negócio aqui bonito, porque ela é coberta com isso. Então, queridos irmãos, nós vamos tirar uma mensagem para nós, porque eu já falei, aqui é a casa do Pai, e nós somos os filhos. Nós vimos aqui, o Evangelho, ele diz assim para nós: quem guardar os meus mandamentos, eu estarei nele. Quem guarda os meus mandamentos, me ama. Isso é que Jesus diz para nós hoje, queridas irmãs. Então nós precisamos, hoje eu estava falando isso, lá na nossa comunidade, que nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, como nós estamos aqui, nós temos que levar para a nossa casa, meus irmãos, uma mensagem dessa leitura aqui. Porque não adianta eu dizer, nós dizer, eu amo Jesus Cristo. E como você não guarda os mandamentos dele, a mesma coisa que o amigo chegar em nós, dar um conselho, e nós não guardar, nós não se importar com aquilo. É a mesma coisa. Então nós precisamos, como diz o Evangelho,
guardar os mandamentos do Pai, porque esta não é uma promessa, queridos irmãos, é uma verdade, como Jesus ele diz assim: eu não deixarei órfão. Porque órfão, todos nós sabemos que é uma pessoa sem pai, sem mãe, não é? E Deus não deixou nós jogados no mundo, desviados das coisas de Deus, né? Aí veio umas leituras dessas tão maravilhosas para nós, né? O que diz aqui a primeira leitura, queridos irmãos e irmãs? Diz assim a primeira: naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes. O que significa para nós essa palavra unânimes? Eu sei que vocês sabem o que é isso aqui, né? Nós sabemos que é, por exemplo, né? Nós estamos aqui, essas pessoas aqui, mas se tivesse algum que não desse ouvido isso aqui, então não era unânime, não tinha unanimidade, né? Quer dizer que uma parte escutou, mas outra não escutou, então não era unânime, né? Mas na leitura de Filipe, que ele leu aqui, o Cristo, né, foi unânime, foi todo mundo, queridos irmãos, escutavam, porque Filipe dizia, pois viam presta atenção, olha isso aqui, ó, viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam o quê? Os espíritos maus, dando grande. Numerosos paralíticos e aleijados foram também curados. Por que foram curados? Porque eles deram ouvido. Eles escutaram, né? Como diz a leitura aqui. A primeira prova que eles observaram, escutaram, é que eles foram curados. Então, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes a gente vê uma igreja cheia, uma carnaval do Estado, eu acredito que na missa de 9 também está, porque a missa de 7 horas estava cheia, né? Estava cheia. Então, né, eu acredito, queridos irmãos e irmãs, que ali não é a unanimidade, não. Ali algumas pessoas que escutam a palavra, que levam mensagem para casa, que levam uma coisa ali das leituras. Eu achei tão maravilhosa. Todo dia eu acho, né? Mas hoje eu achei tão lindo ao ouvir o nosso querido Padre Principal. Né? Foi muito traente, né? Polir um pouco com a gente. Né? Porque a homilia, queridos irmãos e irmãs, das leituras, ela tem que polir por nós. Se ela não polir por nós, né? Nós entra ali e sai. Né? E lá no caminho eu pergunto como é que foi a mensagem. Foi bom demais. Então, Padre. Mas precisa, queridos irmãos e irmãs, né, que a homilia, ela chacoalhe nós. Ela tem a chacoalhada em nós. Senão nós vamos lá, entra e sai, eu comparo. Nós ir na casa do vizinho, do amigo, vamos lá, conversando, demos risada, e saímos, mas não trouxemos nada do céu. Traz alguma coisinha, brincadeirinha da terra, mas não dá que não trouxe nada, né? Então, a gente precisa, queridos, colocar em prática e ver que Jesus, ele nos diz, ele não nos deixou desviados
da sobra dele, do céu. Ele diz, né, que aquele que guarda os meus mandamentos será salvo. Ele não falou assim, mas a palavra ele falou isso. Será salvo. Por quê, queridos irmãos? Nós estamos aqui, minhas irmãzinhas e meus irmãos, eu acredito que vocês estão vivendo isso que eu vou dizer. Nós estamos aqui em busca do céu, não é não? A gente está em busca do céu aqui ou não? Vocês estão em busca do céu? Eu vim estar também em busca do céu, tá? Com toda certeza, né? Então nós precisamos dar ouvido, queridos irmãos e irmãs. E dar ouvido é isso, é ouvir, tentar levar uma mensagem, não é obrigado, queridos irmãos e irmãs. Eu sempre oriento as pessoas. Quando a gente observa um evangelho desse aqui, ou uma leitura dessa, a gente às vezes fica preocupado a pegar toda a leitura, não é isso? Quer escutar tudo, quer pegar tudo? Não, não é obrigado não, meus irmãos. Até porque eu digo para vocês uma realidade que nós não temos um computador na cabeça. Vocês têm um computador para gravar tudo? Ninguém tem, meus irmãos. Nós não temos computador para gravar tudo que a gente fala, que a leitura fala. Mas um pouquinho nós temos. Essa de Jesus dizer que não nos deixou órfãos, não nos deixou jogar. Né? Então, só essa aí, queridos irmãos, uma mensagem de nós colocar no nosso coração, guardar para nós. Saber que nós somos filhos de Deus. Né? E aonde nós estamos, Deus está do nosso lado. Aqui diz, né, que ele enviou o Paráclito, o Espírito Santo, o Pai enviou para nós, para que este Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, gente. O Espírito Santo nós recebemos no batismo. Esse é o nome dessa criança. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que ali, queridos irmãos, ali, queridos irmãos e irmãs, aquele Espírito Santo que nós recebemos ali na pia batismal é para toda a nossa vida. Nunca o Espírito Santo nos abandona, não. Então nós temos que viver sempre em Deus e viver sempre preparado, queridos irmãos. Porque nós não podemos viver despreparado. O despreparo do reino do céu, para nós, se nós não fizermos na terra, é a coisa mais dolorosa que pode ter na alma. Eu já falei disso aqui. O livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 10, ele diz que nós vivemos muitas vezes atribulados porque nós não escutamos a palavra de Deus. Nós escutamos a palavra de Deus, colocar em prática, nós não vamos viver atribulados. Nós vivemos num mundo de uma tribulação. Eu peguei uma frase aqui hoje que tinha um padre falando. Os branquitos. Aonde diz assim, que hoje, né, nós estamos no dia das mães. Estamos vivendo o dia das mães. Então, queridos irmãos e irmãs, mãe, vocês são a obra mais perfeita da face da terra. Não adianta, não tem pai, não tem nada, O pai não sabe que o pai é pai. Também o pai é pai.
A mãe não pode criar um filho sem um marido. Né? Então, mas a mãe, que é como diz o canto que eu vi cantando hoje, a mãe é quem gera, a mãe é quem cria, a mãe é quem carrega. Você olha uma mãe, presta atenção que é uma mãe lá dentro da matriz. As mães no dia de domingo, na missa, né, estão lá com a criancinha na terra, no braço. Todo rigor que a criança faz, a mãe perde tudo aquilo lá, mas não perde olhar para ela. Olha que maravilha. Né? Então, nós vivemos o dia das mães. Aí diz assim, querido, uma frase que eu peguei de um sacerdote hoje dizer assim: queridos irmãos e irmãs, isto dói, mas eu vou dizer. Hoje tem muitos filhos que só lembram da mãe no dia das mães. Só lembram da mãe no dia das mães. Mas, sinceramente, muitos nem no dia das mães se lembram. Muitos, nem no dia das mães eles se lembram que tem uma mãe. E vocês sabem, queridos irmãos e irmãs, que a mãe, eu comparo a mãe com Cristo. Cristo é o que? Ele deixou sua vida. Cristo é a vida. De quem é a vida? De todos nós. E mãe, queridas irmãs e irmãs, mãe é a vida do filho. Porque se não fosse a vida, ele não existe. Ele não tinha se criado, ele não tinha se gerado, ele não tinha nascido. Vocês concordam com isso? Então, mãe, minhas irmãs, vocês são a peça fundamental do planeta Terra, chamado. Tudo é. Tem uns pais que ele não quer, na sociedade, ele não quer nem fiscal. Tudo é. E pai, meu filho, não é para deixar tudo para a mãe, não. O pai é para ajudar a mãe na hora da necessidade. O filho está necessitando. O pai tem que ajudar, ou não tem? Tem, minhas irmãzinhas. Por que eu digo que tem? Porque a realidade é essa. Então, mãe é uma Cristo. Cristo é a vida da humanidade. E mãe é a vida dos filhos. O livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim: filho, é palavra de Deus. Filho, ampara teu pai na verdade. O filho que despreza os pais, ele é maldito. Eu estou repetindo a palavra. Filho que despreza os pais, ele é maldito, ele não tem sorte na vida. Concordo a completamente? É a palavra de Deus, queridos irmãos. Por isso que pai e mãe, eles ficaram para ser respeitados. Do jeitinho que você ama seu pai, sua mãe, seus filhos vão lhe amar. Do jeitinho que você abandona seu pai, sua mãe, seus filhos vão lhe abandonar. Então nós temos que amar o nosso pai. Tá velho, tá. Mas a Eclesiastes diz: não abandone teu pai na lucidez. Quando ele estiver caducando, não abandona teu pai. Não abandona tua mãe. Então, queridas irmãs, eu quero citar a vocês mais uma vez. Que mãe
teve feito na face da terra. Vamos pregar. Hoje nós vivemos uma sociedade que respeita. Que o dedo nos olhos da vida serve mais para ser. Vamos pregar. Refir na nossa sociedade que praticamos. E hoje, queridos irmãos e irmãs, tanto faz você estar aqui no Ceará, como você está no Piauí, como você está onde estiver, em qualquer canto do planeta Terra, a situação é essa. Essa aqui do Cocal, essa de Carnaval, essa da onde você estiver. Não é porque tu está lá, não. É porque a palavra de Deus, ela nos revela. Jesus, ele diz que o amor e esfriar e a maldade se espalham. Você já leu isso na Bíblia? O amor e esfriar e a maldade se espalham. De uma tal forma insuportável. Então nós estamos vivendo isso. Mas, como nós já falamos aqui, nós estamos aqui para lutar pelo céu. Então nós estamos vivendo em busca do céu. Este céu que nós precisamos lutar por ele quando vida nós tivermos. Tá bom, minhas irmãs? Louvado seja nosso Senhor Jesus. Vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, a fé da Virgem Maria, as doações mãos pilares, a crucificação do outro sepultado, chora nos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, chora nos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a vida e os mortos, pelo Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão santa, remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo habita em nós, com o seu Espírito que guia e anima